Conseguem ver? Sim. Pronto, muito obrigada. Né? Então, vamos lá. Boa live para nós, equipe. Vamos iniciar. Bom, o nosso tema é como fomentar e gerenciar a progressão pessoal dos jovens com efetividade, né? Que é uma grande questão, porque a gente sempre vê muito falar sobre progressão escoteira, não sei o quê, mas como fazer isso com efetividade, né? Então, a gente aqui vai tentar dialogar um pouco com isso, né? Trazendo a nossa percepção e tentativa, né? De um caminho prático que a gente possa seguir para conseguir essa efetividade, né? Assim como todos sabem, essa tarefa faz parte da tarefa em equipe, né, do nosso curso. Mas primeiro vamos iniciar com a oração. Para isso, eu convido a chefe Ayako, da nossa equipe, para conduzir a oração. Chefe, por favor. Boa noite a todos, sempre alerta. Vamos à oração. Querido e amado Deus, gostaria de agradecer pela vida de cada irmão aqui presente, por nossas famílias, amigos e projetos. Abençoa a tudo e a todos. Senhor, que tenhamos os nossos corações abertos e atentos para receber a sua paz, alegria e sabedoria, para vivermos com retidão e fazer um mundo melhor para todos. Amém. Obrigada, chefe. E agora nós vamos para o nosso hasteamento virtual da bandeira, tá bom? Essa animação que nós vamos ver em seguida foi cedida pela chefe Vanessa. Eita, não está passando. Agora vai. Todos firmes. Saudação à bandeira. Estão me ouvindo bem? Sim, chefe. Pronto. Então agora nós vamos, né, começar a nossa apresentação da equipe, né? Quem somos nós? Esses são os nossos rostinhos que vocês estão vendo aqui nas câmeras, né? Eu sou a chefe Rosângela nos papéis, mas podem me chamar de Rosinha. Temos a chefe Ayako, Beatriz, o chefe Chicão, que não pôde estar presente, pelo menos sempre eu ainda não vi, que ele teve alguns problemas com a internet. A chefe Fernanda, a chefe Graziela, a chefe Karina, Karine, chefe Lucas e chefe Priscila, né? Somos nós. E agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês. Nós vamos dividir nossa fala em 3 momentos, né? Em 3 tópicos, para falar da progressão pessoal. E a gente inicia com a seguinte reflexão. A progressão pessoal ela é um conjunto de fatores e atividades integradas que contribuem e estimulam os jovens. Sua função é trabalhar todas as áreas do desenvolvimento pessoal dos jovens ao longo da vida, né, que esse jovem vai levar dentro de cada sessão, para a conquista do distintivo especial de cada ramo, alcançando através das competências adquiridas, né? A gente chama da sigla do CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, é com essa reflexão que a gente inicia a nossa discussão. Desde agora, no nosso primeiro momento, nós vamos incentivar vocês a interagirem conosco por meio do Padlet. A chefe Fernanda vai colocar aqui no chat um link. Aí vocês entram nesse link, né? Quando abrir essa tela, no canto direito inferior, né? No canto direito inferior da tela vai ter um símbolozinho de mais. Vocês clicam lá e vai abrir uma caixinha e vocês vão fazem um comentário, né? Lá a gente vai pedir que vocês compartilhem algumas experiências, certo? Então, ao longo da nossa fala, vocês podem compartilhar lá, né, alguma reflexão, algum pensamento, alguma experiência que você aplicou, né, com seus jovens, enfim, e que foi efetiva, né, você obteve êxito. Então, e se quiser colocar alguma dificuldade também, pode, né, estamos aqui para essas discussões. Então, ao longo da nossa apresentação, vocês podem fazer nos comentários. Quando for no final, a gente vai retomar, né, vai ler e discutir um pouquinho, tá bom? Então, a gente vai colocar no chat e a gente vai conversando por lá também.
Primeiramente, nosso primeiro tópico, né? A gente vai trazer aqui um panorama geral, como eu falei, nós vamos falar em 3 tópicos, né? Trazemos aqui um panorama geral sobre as competências, habilidades e etapas de progressão de cada ramo, né? Que a gente já viu isso na unidade didática, né? Que falava sobre progressão. Então, o que a gente entende, né? O que a gente entende, não, o que é efetivamente? Todos os ramos, eles têm fases de desenvolvimento e experiências pessoais diferentes, né? Para cada jovem. Portanto, eles necessitam de acompanhamentos específicos, que a gente sabe que cada jovem é diferente, se desenvolve de maneira diferente. Então, a progressão do jovem exige observação, não apenas aquela questão técnica, fez ou não fez, né? Como a gente já viu muito nas discussões ao longo do curso, né? Não é apenas uma questão de conclusão da atividade, mas pelas experiências pessoais ao longo de cada sessão, né, que o jovem vai passando. Então, a gente avalia, de certa forma, né, o contexto, né? Então, tem muitas questões envolvidas na progressão do jovem. A gente precisa olhar, de fato, a conquista daquela competência, né, o desenvolvimento da habilidade. Dentro desse panorama geral, nós temos os eixos do desenvolvimento, que a gente, né, são as áreas que a gente trabalha. A gente trabalha o físico, o intelectual, o caráter, o afetivo, o social e o espiritual. Aí, quando a gente divide, assim, essa divisão, ela é mais por uma questão didática, digamos assim, mas a gente sabe que as atividades que a gente vai fazendo de acordo, né, com a aplicação do método escoteiro, os eixos, eles vão se casando, né, vão se conversando entre si. Não é aquela coisa, hoje é só o físico. Claro, tem atividades que, que elevam mais, que é mais física do que intelectual, né, que a habilidade é mais física, mas enfim, todas as habilidades, elas conversam entre si, elas precisam estar interligadas, né? Porque o propósito do método escoteiro é esse, né? Não é separar tudo em caixinha assim, mas de fato ir mesclando para que o jovem ele vá tendo esse desenvolvimento em todas as áreas, certo? Então, nós temos os eixos do desenvolvimento e quando a gente vai, né, quando a gente se depara com a literatura e vai vendo de fato cada ponto, meu Deus, a gente vai, né, vendo, meu Deus, isso tudo se complementa, isso tudo se conversa, né? De fato, é tudo pensado para ter de fato uma progressão, né? Não é coisa solta, assim, de fato tem uma progressão e é encantador, de fato, né? Então, as etapas de progressão, como eu falei, né, nesse eixo, nós vamos ver esse panorama geral, tá? Quais são as etapas de progressão dos ramos, né? Dentro de cada ramo, nós vamos ter aquelas que vão ser específicas, né? Que é a etapa de cada ramo, as do ramo lobinho, do ramo sênior, do ramo escoteiro, do ramo pioneiro. Mas tem alguns outros itens que são específicos, ou que são comuns, perdão, que são comuns a todos os ramos. Claro, o grau de dificuldade vai aumentar e vai diminuir, enfim, depende de quem está executando aquela tarefa, tirando aquela especialidade, por exemplo, né? Mas a união disso tudo, né, o cumprimento de todas essas etapas, vai chegar no distintivo especial, né, que é de fato aquele momento que é a simbologia, né, para realmente fechar esse ciclo, né, do jovem no ramo, de realmente demonstrar que ele cumpriu tudo aquilo que estava proposto. E se o jovem, por algum motivo, não alcançar o distintivo, significa que ele não se desenvolveu? Não, né? Não é isso, mas ele se desenvolveu sim, né? Cada um se desenvolve ao seu modo, no seu tempo, né? Enfim, mas é isso. Então, nós temos aqui, vamos falar um pouco de cada ramo, né? Bem rápido também, porque isso a gente já conhece, já viu um pouco, né? Só realmente para a gente ter essa visão geral. Esse é o do ramo lobinho. Deixa eu mostrar para vocês. O do ramo lobinho, né? Nós temos as etapas patatenra, saltador, rastreador e caçador. Junto com isso, temos as insígnias do interesse especial, que aí vem junto, isso tem nos outros ramos também, né? É um aspecto que é comum aos outros ramos. E temos as especialidades, né? Que as especialidades elas são desenvolvidas dentro de 5 campos: habilidades escoteiras, de esporte, cultura, serviço, ciência e tecnologia. Né? Então, as habilidades ou as especialidades, elas têm os níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Tem especialidade, por exemplo, que um lobinho talvez, né, ele não tenha condição, assim, às vezes por questões físicas ou maturidade, enfim, de alcançar o nível 3.
né? Porque, assim, se a gente for pensar, é como se o nível 1 fosse para o lobinho, o nível 2 fosse para o escoteiro e o nível 3 fosse para o centro. Agora, claro, né, todo mundo pode conquistar tudo, né, de acordo, enfim, com as condições que aquela pessoa tem, né? Habilidades físicas, enfim, tudo depende do contexto, né? Então, temos essas etapas. No ramo escoteiro, né, nós temos também 4 etapas, pista, trilha, rumo e travessia. Também temos as insígnias de interesse especial, as especialidades. Aí já no ramo escoteiro nós temos os cordões de eficiência, né? O cordão verde e amarelo e o cordão vermelho e branco, e as insígnias da modalidade, né? Que tem a modalidade do mar, que é o grumete, a do ar, que é o aviador, e a nossa, né? Falei aqui como se todo mundo fosse a mesma modalidade. E a modalidade básica, que é o explorador, né? Nós temos essas, já aumenta um pouco, né? Aqui nós já vemos mais alguns específicos. Seguindo para o ramo sênior, aí nós já temos 3, né? Nos outros eram 4, agora são 3, né? Que é a do escalada, conquista e azimuth. Também temos as insígnias de interesse especial, as especialidades, os cordões de eficiência, né? Que tem no ramo escoteiro, mas no ramo sênior são diferentes, a correia do mateiro, perdão, esse era o nome de antes, né? É o cordão do desafio sênior e o cordão dourado, e também insígnias da modalidade, que é o do mateiro, naval e aeronauta, certo? E todas elas juntas, né, como a gente já falou, elas vão findar no distintivo especial, né, que a gente vai ver logo em seguida. No ramo pioneiro, a gente já tem um número, digamos assim, em termos de distintivos, né, um número menor. Nós não temos mais as especialidades, nós temos 2 distintivos de progressão, que é o da cidadania e do comprometimento, mas aí também a gente já tem a questão de mais projetos, né? Nós temos o projeto de vida, o projeto pessoal, como a gente sabe, o ramo pioneiro é de fato, né, pensando nisso, nos projetos. As insígnias de interesse, nós temos 2, né, que é a Conisul e a da lusofonia. Né, também já é menor, mas tem muitas habilidades e competências também, só que em termos de distintivos, né, nós temos um número menor, mas isso não significa que a progressão não aconteça lá, né, que seja assim, feito de qualquer jeito só para dizer que tem. Muito pelo contrário, né, todos os ramos, quando a gente vai olhar, se debruçar, a gente percebe, meu Deus do céu, que perfeito, né, então é um caminho muito, muito bem organizado. Falar dos distintivos especiais, né? O Cruzeiro do Sul, que é o do ramo Lobinho. Aí nós temos, né? De forma geral, o que precisa ter, né? Que tenha conquistado todas as atividades previstas no guia do Caminho da Jungle, tenha participado de, no mínimo, 3 acampamentos ou acantonamentos, tenha conquistado, no mínimo, 5 especialidades de 3 ramos de conhecimentos diferentes, tenha conquistado uma das 4 insígnias de interesse especial do ramo lobinho e ser recomendado pelos velhos lobos e pela Roca de Conselho, por ser um lobinho dedicado, frequenta as atividades da alcateia, cumpridor da lei e da promessa do lobinho, né? Dentro das etapas e das especialidades, tem muitos itens que eles vão se complementando, né? Eles vão conversando entre si, né? Os itens do mapa, enfim, como a gente está falando, né? Tudo muito, muito bem pensado, né? Aí do ramo escoteiro, para conquistar a Lis de Ouro, tenha realizado a totalidade de atividades previstas no guia, né? Possui o cordão vermelho e branco, possui uma das insígnias de interesse especial do ramo escoteiro, possui pelo menos 10 noites de acampamento com sua patrulha ou tropa escoteira, possui uma das insígnias da modalidade do ramo escoteiro e ser especialmente recomendado pelos escotistas e pela corte de honra da tropa. Em seguida, o escoteiro da pátria, do ramo sênior, tenha realizado a totalidade de atividades na etapa azimuth, tenha conquistado o cordão dourado, possui uma das seguintes insígnias, né, de interesse especial, possui pelo menos uma, possui pelo menos 10 noites de acampamento como sênior, com a sua patrulha ou tropa, possuir uma das insígnias da modalidade do ramo sênior e ser recomendado. Tem as do ramo pioneiro, né? Aí, como a gente vê, já são vários, tem mais tópicos, né? Tem insígnia de cidadania e ser recomendado pelo mestre e pelo conselho do clã, ter realizado 100% das atividades do guia, do pioneiro, revisar o seu plano de desenvolvimento pessoal, né? Que é o projeto de vida,
elaborar e executar um projeto pessoal com duração de no mínimo 4 meses. Dentro dessa elaboração do projeto, né, não é só fazer qualquer coisa, você tem que fazer um relatório, tem que seguir alguns passos, né? Mas a gente está falando, não é de qualquer jeito. Então, né, nós temos os 4 distintivos: Cruzeiro do Sul, Legião Escoteira da Pátria e Insígnia de BP. E isso, né, para quem tem a sua vida escoteira, assim, por exemplo, participa desde Lobinho, você vai construindo. Um distintivo, de certa forma, é um degrau, né, para a escadinha do outro. Então, assim, eu vi uma fala de um chefe em uma das outras lives falando que antigamente era mais difícil, porque você chegava no ramo sênior, você perdia tudo, seu histórico, digamos assim, do ramo escoteiro, né? E hoje a gente vai construindo o outro, né? E isso é muito interessante e muito importante, porque de fato reforça essa ideia de progressão, né? Agora nós vamos passar para o tópico 2 com a chefe Fernanda, e nós vamos trazer a seguinte pergunta, né? Como promover a progressão efetivamente? A chefe Fernanda fala, está com você. Certo. Obrigada, chefe. Eu vou colocar aqui no chat o PDF que fala sobre o planejamento. Ao longo do curso, a gente teve contato com esse PDF, com essa leitura. É uma leitura bem interessante, inclusive para a vida nossa, né, em relação a planejamento, né? E aí eu coloquei essa frase, que essa frase tem no documento, Sêneca: não existe vento favorável para quem não sabe o porto aonde quer chegar. Ou seja, se você não tem um objetivo, se você não tem um norte para onde vai, qualquer lugar serve. E aí qualquer lugar serve, de fato, né? Se a gente está caminhando para essa progressão, a gente tem que tem que desenvolver estratégias, e estratégias que sejam efetivas, estratégias que sejam claras e estratégias que sejam possíveis de você atingir esse objetivo futuramente. Pode passar, chefe, por favor. Bom, aí a gente tem, no próprio documento, ele apresenta para a gente como que a gente como a gente vai desenhar esses objetivos. A chefe Rosinha já até falou sobre, né, quais são, a gente tem as especialidades, tem aquilo que é comum, e tem outras... Perdão, passa o slide aí para vocês. Não passou ainda não, chefe, mas aí pronto, eu vou falando, não tem problema. Ótimo, obrigada. Imagina. E aí a gente vai desenhando esse objetivo junto com o jovem, junto com o que é de interesse dele, né? Então, aqui está dizendo, é uma frase que eu tirei, né, desse texto mesmo. Então, os objetivos se encaminham progressivamente. A gente pensa num objetivo, eu quero tirar a especialidade tal. A gente pensa, mas progressivamente a gente vai analisando e vai construindo essa ideia com o jovem, em parceria com ele, que não seja nada de cima para baixo, mas que seja uma parceria. E isso vale para a gente também, né? A gente que está se formando, a gente teve um objetivo. Eu, quando pensei em entrar como chefe, eu imaginava que ia ser muito mais fácil do que está sendo, né? Mas a gente vai construindo esse... Não, meu objetivo era ser, então a gente vai calculando os passos, vai dando os passos, vai pedindo apoio e vai aprendendo como fazer isso acontecer. E para que aconteça, né? Não é desistir do objetivo, mas repensar esse processo, repensar essa caminhada. Então, ele fala, os objetivos, então, se encaminham progressivamente para o cumprimento do projeto educativo do movimento. Então, sempre atrelado com esse projeto que é belo, que foi construído há muitos anos, e há muitos anos ele está sendo, a todo momento, revigorado, né? Baseado nas necessidades dos jovens. Não naquilo que eles precisam, mas na necessidade dele, né? E que se desenvolva, então, de maneira harmônica com os jovens, essas possibilidades, e em diferentes idades, né? Aquilo que você vai tirar uma especialidade quando você é um lobinho,
depois você vai ter uma necessidade diferente, um desafio diferente. Então, não facilitar também esse processo, porque às vezes esses desafios que são importantes e fundamentais, e sempre lembrar e reafirmar o objetivo para que não se para que isso ocorra efetivamente. Isso é importante, você ter o norte para onde você ir. No meio do caminho vai ter tempestade, no meio do caminho vai ter um monte de coisa, mas você vai estar ali com a sua malinha, com o seu apoio e seguindo esse norte. Pode passar, chefe, por favor. E aí a gente tem também nesse documento os níveis de planejamento. E aí, como vocês vão ver, a gente tem o estratégico, o tático e o operacional. Então, ele pede que a gente reflita, e isso não é só nesse documento dos escoteiros. Quando a gente vai estudar documentos de administração, por exemplo, um livro famoso, que é o Monge o Executivo, por exemplo, ele também traz essas ferramentas, e são ferramentas usadas nas organizações, porque a gente também não pode usar aqui na nossa vida, e são ferramentas que auxiliam. Então, reflete, sabe? Pega um tempo, reflete sobre isso na sua formação pessoal e depois traga isso para a formação também do ramo que você estiver. Então, o estratégico seria aquele que vai nortear os objetivos e as decisões. O tático seria quais os departamentos que estariam envolvidos para que esse objetivo aconteça. E, por fim, o operacional seria aquele pessoal que vai estar lá, seria o que alguns dizem que vai estar lá no chão de fábrica, né? Mas para a gente vai ser a base, o que vai estar na rotina, no dia a dia, né? O operacional. Então, pensar nesse trio é interessante para a gente no nosso planejamento. Pode passar, chefe, por favor. Aí, agora, a gente vai ter essa matriz que eles apresentaram, que também não é dos escoteiros, é algo que trouxeram também das organizações, né, de administrações de empresa, tal, que é interessante a gente pensar. O que seria? A gente vai pensar, então, quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, nada além daquilo que eu posso fazer. Eu não vou, e nada além do que o seu jovem pode fazer. Você vai estar conversando com ele e caminhando com ele dentro das possibilidades, aquilo que ele pode doar, aquilo que ele já você percebe assim que é uma força de caráter dele, que é uma força dele, que é algo que ele pode atribuir a essa atividade. E verificar também as fraquezas também são importantes nesse processo, a gente precisa identificá-las, olhar para ela com gentileza e verificar como que a gente pode construir com elas também. E as oportunidades, né? Favorecer esse momento de oportunidades. E verificar, isso é extremamente importante. As ameaças. Às vezes as ameaças são internas, aquelas de medo, né? Em uma das lives, alguém falou também, eu tenho medo, acho que foi nas nossas reuniões. Não, todo mundo vai ter medo, isso é normal, mas até que ponto esse medo ele não está te atrapalhando a seguir o seu objetivo? Né? Então, conversar sobre esses medos com o pessoal, né, da sua equipe, com o pessoal, e favorecer um ambiente seguro para que, né, o lobinho, para que os escoteiros, enfim, eles possam conversar com você também sobre esses medos. E também algumas ameaças externas, né? A gente vê muito WhatsApp, muitas redes sociais, muitos jogos, então ver se isso não está em excesso, né? Colocar na balança tudo isso, até que ponto isso está sendo uma ameaça para que eu alcance meu objetivo. E isso vale para a gente também, né? Até que ponto eu acordo, vou ver meus e-mails, vou ver o WhatsApp, vou ver Instagram, vou ver Twitter, e aí você vai ver, já passou 1 hora do seu dia e você não fez aquilo que você havia delegado para você fazer naquele dia, né? Que é fazer a leitura, que era fazer a atividade.
né? Então, colocar tudo isso, se conhecer e falar, não, é ameaça eu abrir e-mail de manhã cedo, então eu vou deixar para abrir o celular às 10 horas, depois que eu tiver feito pelo menos o básico que eu havia delegado para aquele dia. Então, é um hábito, né? Isso não vai nascer da noite do dia, e isso é interessante a gente passar para os nossos jovens, que a gente também tem essa dificuldade, né? Que o nosso planejamento, ele ocorre esse tipo de situação, mostrar para ele que é normal ocorrer esse tipo de situação, mas que ele vai ter um apoio, que é importante que ele se conheça e que crie boas rotinas, bons hábitos para futuramente, para tudo, né? Pode passar, chefe, por favor. E aí, né, como eu venho falando, né, e como o documento está e todo mundo está falando, a participação dos jovens. Né? É extremamente importante, eu vou ler essa frase que é do documento, os jovens são incentivados a participar do planejamento e da execução das atividades. A participação é progressiva, compatível com a idade e experiência dos jovens. Então, essa frase veio para reforçar a importância, então, no momento do planejamento, de fato, dar ouvido aos jovens. Às vezes, assim, eu digo por mim, eu já tenho tudo já planejado na minha cabeça, e é comum da gente chegar e, às vezes, a gente não ouve, a gente escuta, mas não ouve, de fato, o que o jovem tem para nos dizer. Então, assim, já, né, com algumas ideias, né, você também já tem um planejamento, mas também está propenso a mudar esse planejamento, a reconstruí-lo de acordo com os objetivos e as propostas que os jovens trouxerem. Pode passar, chefe, por favor. Bom, essa é uma das ferramentas que eles apresentam, para que a gente possa preencher, para pensar sobre esse planejamento. Existem muitas outras. Essa é uma ferramenta que eu considero bem eficaz, mas a gente pode também, depois, aí no Padlet, vocês podem também estar mostrando para a gente outras ferramentas que vocês costumam utilizar para fazer o planejamento. Acho que seria interessante, seria uma troca bem, bem bacana. Pode passar, chefe, eu não vou me estender muito sobre ela. Então, aprender fazendo. É fácil a gente falar, é fácil a gente ver o planejamento no papel, mas fazendo ele na prática é que, de fato, vai acontecer aí um hábito e uma mudança magnífica para você e para o pessoal que estiver com você, né, os seus jovens. Seguem sugestões, de ações. Essas sugestões estão lá naquele documento. Elaborar uma matriz, que é essa que eles colocaram na sua sessão, na unidade escoteira, pelo menos 3 itens de cada quadrante. Pegar qualquer ideia ou projeto da sessão, unidade escoteira local, que esteja para realizar, e preencher essa matriz, com pelo menos 5 linhas. E aí, lá tem as matrizes, depois vocês podem abrir o documento e fazer, né, e adaptá-la conforme as suas necessidades. Então, com base na matriz do item anterior, né, que a gente viu agora, criar, então, um cronograma de metas relacionado pelo menos 5 dos itens. Ela serve, de fato, para você construir o objetivo, assim, visualizar melhor, né? Às vezes fica muito na cabeça, muito pensamento, tá no pensamento de todo mundo, mas não deu para visualizar. Então, colocar no papel, colocar numa tabela, né? Fica muito mais fácil da gente ver o negócio acontecer, de fato, e ver o que cabe e o que não cabe. Pode passar, chefe, por favor. Então, para finalizar, em síntese, sem dúvida, a atividade mais esperada pelos jovens é baseada em viver uma grande aventura, né? Como dormir fora de casa, viajar, conhecer novos lugares, conviver o dia a dia com seus companheiros. Mas, né, como fazer isso? A gente vai viajar, vai sair de qualquer jeito, né? A gente tem que planejar, fazer uma malinha. Tem gente até que faz, né? Mas mesmo quem é mochileiro, tem que ainda se preparar muito mais, né? Pelos desafios que pode encontrar. Um acampamento, acontoramento ou bivac bem sucedido, além de alegrar aos jovens, fortalece a união, oferece grande oportunidade para a aplicação do método escoteiro
e motiva a participação dos pais. É fundamental que seja, então, bem planejado. E aí vai caminhando com tudo que a gente leu, né? Sobre a questão de segurança, sobre a questão da parceria com os pais. Então, tudo isso é interessante você pensar na hora de fazer o planejamento. Obrigada, chefe. Agora, né, nós passamos para o nosso terceiro item. Nós vamos falar, né, os caminhos práticos para o acompanhamento da progressão, né? O que a gente tem, da instituição mesmo e o que a gente pode inventar com base no que já tem, né? Enfim, a chefe Beatriz vai iniciar a fala. Oi, boa noite. Farei meu melhor possível. Então, vamos lá. Os caminhos práticos para o acompanhamento de progressão. Todo mundo conhece o Paxton, mas, assim, tem aqueles com dificuldade, muitos chefes têm dificuldade, e alguns jovens, assim, não entram muito. Então, eu acredito que criar a ferramenta do mapa, né, o mapa jovem e o adulto, para... Ai, Jesus! Para auxiliar, já que um é conectado no outro e automaticamente cada um vai atualizar o outro e o jovem, assim, vai conquistando as suas coisas, né? Lá, como a chefe Rosinha mostrou, vai aparecer as progressões, as especialidades, cordões, insígnias de interesse e o finalmente, que é a insígnia de especialidade, Jesus, distintivo especial, né? Então, Cruzeiro do Sul, Vigioro, Escudeiro da Pátria, IBP. E lá também... Chefe, a chefia pode pedir também auxílio dos pais, né? Dos jovens, né? Porque às vezes, no caso dos lobinhos, eles não têm acesso a celular. Então, os pais podem auxiliar, né? Com a progressão através do aplicativo do mapa. Sim, sim. E aí lá os jovens também têm assim, tanto jovens como os pais, né? No caso, como a chefe disse, tem o acesso lá que dá para ir ticando e mostrando que você realizou ou não. E assim o chefe também pode estar lá vendo, recebendo a notificação do que o jovem fez, enfim. Aí lá mostra também as patrulhas, a tropa, os jovens, favoritar, acompanhar direitinho a vida deles. É isso. Chefe, pode passar, por gentileza. Então, tem o sistema do Paxto, que normalmente, assim, digo como jovem ali, que a gente entra mais para pegar uma autorização ou outra, a gente não presta muita atenção no Paxto. Mas como adultos é extremamente importante saber mexer nele, e vários distritos já disponibilizaram cursos para chefes saberem como mexer no Paxto, atualizar ele, acrescentar coisas na vida dos jovens, enfim. Pode passar, chefe, por gentileza. Deixa eu só acrescentar, né, a importância do Paxto, que de fato, como se diz, é o sistema, geralmente, né, quem já teve na universidade, geralmente a universidade tem um sistema, né, próprio. Então, o Paxto, né, é o nosso, assim, enfim, nosso sistema. Então, tudo que acontece deve estar lá no Paxto. E o mapa veio para realmente facilitar esse acesso, né? Como a gente mostrou no slide anterior, né, ele é muito intuitivo, né, funciona sem internet, né, você pode marcar e depois, quando tiver internet, sincronizar os dados, enfim, dá uma liberdade. O Paxto, todos nós temos acesso, assim, todo mundo tem o seu login e senha, mas o aplicativo, de certa forma, aproxima um pouco mais, né, porque, por ser um aplicativo, né, enfim, a gente usa aplicativos para tudo, né, então, a facilidade de estar na mão dos pais também, né? Isso, assim, como a chefe falou, é um grande diferencial.
Então, muitas dificuldades que a gente encontrava no Paxto, né, quem não tem muita familiaridade, o mapa já, né, já é meio caminho andado, o aplicativo, né? Chega a ser mais atrativo, né? Até porque você vai vendo, né, o círculozinho do seu distintivo se completando, né? Você vai vendo. Então, isso tem um diferencial, né, digamos assim. Sim, sim. Pode passar, tem os mapas de progressão manuais, né? Elas são encontradas na loja escoteira. E lá tem um mapinha para as crianças, para os jovens estarem acompanhando também, da mesma forma que o mapa aplicativo, né? Só de uma forma manual e bem mais lúdica, principalmente para os menores, né? Então, aí eles vão lá fazendo as suas coisinhas e vão riscando ou vão acompanhando direitinho até o seu distintivo final. Então, aí vai ter tanto no lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro. E aí tem também as literaturas dirigidas para os escotistas, que também são para os 4 ramos, e eles auxiliam muito em atividades, em ideias. É aquele livrinho que vai te acompanhar ali, é mais fácil, vai que não tem internet na hora, e pega lá o livrinho bonitinho e tá lá. Ele vai ser útil para toda a vida, ele vai estar ajudando ai, Jesus! Ajudando a trabalhar melhor o jovem, os valores dele, tornando os jovens cada vez melhores, né? Assim, deixando o mundo um pouquinho melhor. Bom, gente, esse era o desenvolvimento da nossa apresentação, agora que a gente quer conversar com vocês, né? Esse é o momento da nossa troca de experiência, a gente tem uns 5 minutinhos, né, rapidinho. E, chefe Fernanda, você pode ver os comentários do Padlet. Quem quiser falar, ligar o microfone, escrever no chat, por favor, fique à vontade. Agora, né, a fala está com todo mundo. Sim, chefe. Eu vou colocar novamente, se o pessoal quiser entrar agora, né, para colocar. Eu vou colocar lá, um momentinho só. Bom, aqui temos um chefe que colocou, chefia comprometida, jovens comprometidas, colocou uma imagem muito bonita. Fui eu. Lindão, quer falar? Então, chefia, muito obrigado pela live, foi muito esclarecedora. E eu compartilhei ali com vocês na proposta, pois até foi atrás dessa foto, me deu até lembranças da época. Quando eu entrei no movimento, eu conheci o movimento escoteiro, eu já tinha idade para ser sênior. Então, eu entrei na tropa sênior e tive muito pouco tempo para correr atrás das etapas de progressão, especialidades, tudo. E eu tive os meus amigos que me incentivaram, mas a minha chefia foi quem me empurrou, quem realmente me amparou para eu conseguir alcançar, conquistar o escoteiro da pátria. Por isso que eu coloquei ali chefia comprometida, jovens comprometidos. Em especial, eu tive uma chefe, a chefe Joyce, que ela, até quando eu desisti, que eu pensei que não ia dar tempo, estava um momento de transição, foi Paxtu, meu SIG, não sei, estava uma confusão, tinha data, aí não batia. Eu falei, pronto, já era, né? Aí eu parei, fiquei um mês sem fazer nada. Ela falou, não, a gente consegue, vamos atrás, vamos planejar, o planejamento, como vocês falaram, é essencial. Vamos sentar, a gente tem tanto tempo, você precisa disso. E foi correria, mas eu consegui.
E eu digo assim com certeza, porque eu passei por essa experiência. Ter um chefe, ter uma chefia engajada, comprometida com a vida do jovem, com suas etapas da progressão, não só no escotismo, né, mas como um todo, conhecerem os seus jovens, anima muito. O chefe animado, comprometido, ele é um exemplo, né, como um irmão mais velho, ajuda a gente a caminhar. E eu tenho para mim esse exemplo e eu espero um dia ser um chefe tão animado, tão engajado como essa chefe foi para mim e ainda é para muitos jovens. Era isso que eu queria compartilhar. Eu ali sem barba, mais Obrigada. magro, mais jovem. Olha que beleza. Perfeito, perfeito. Obrigada por compartilhar. Não, e você trazer essa experiência nos torna até assim mais comprometidos com o nosso trabalho, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito, de fato. Veja só o fruto que rendeu e vai render muito mais. O chefe colocou: trabalhe em equipe com os escotistas e monitores para juntos verificar a progressão dos jovens. Quer falar sobre isso? Eu acho que o nosso tempo também já acabou, né, chefe? Bom, avaliação da progressão. Acredito... isso é interessante, a gente não falou muito sobre avaliação. Acredito que com observação podemos ver uma melhor forma de efetivamente ajudar o jovem em sua progressão. Precisa de dedicação, tempo e, claro, o empenho do próprio jovem nessa conquista. Nós, chefes, podemos sempre ajudá-los com atividades que possam fazer eles progredirem, sempre incentivá-los. E aí outro chefe colocou: inspiração, atividades cativantes, temas que propõem a conquista de uma especialidade ou insígnias, caçadas semanais para promover a progressão individual. Obrigada a todos os chefes. Rosinha, chefe Rosinha. É só compartilhar uma experiência. Eu, como George Matheus falou, né? Eu, por exemplo, eu não conquistei muitos distintivos especiais, eu conquistei apenas a IBP. Vocês falam BP, né? Vocês aí da parte de baixo do país, a gente aqui em cima fala, pelo menos aqui, né? A gente fala BP, mas enfim, a mesma pessoa. Eu conquistei só a IBP, mas enfim, isso não eu, né? Na minha avaliação pessoal, eu acho que isso não significa que minha trajetória não foi boa, até porque eu tô aqui, né? Se não tivesse sido boa, eu não estava. Sei lá, 90% da chefia do grupo hoje, nós somos o fruto do trabalho que foi feito lá em 2008. O meu grupo tem 53 anos, mas ele passou, acho que um período de 3 anos fechado, mais ou menos, e reabriu em 2007. Eu entrei no movimento em 2008, então todo mundo que está na chefia hoje eram os lobinhos e os escoteiros de 2007, 2008, enfim, e estamos, quase todos nós permanecemos, né? Claro, alguns não ficaram, enfim, mas a gente, quando comemorou o aniversário de 50 anos do grupo, né? Foi quando fez exatos 10 anos da reabertura, quer dizer, 11 anos da reabertura, que foi em 2018 aniversário, então a gente fez muito essa reflexão, né? Quando a gente se olha, tanto que a gente refaz muitas fotos, que a gente tem as fotos lá em 2008, a gente tudo pequenininho, aí a gente refaz as fotos, a versão adulta, né? E isso é muito emocionante e gratificante. A gente viver isso e quando a gente proporciona isso também, né? Tem lobinho que passou por mim, claro, quando eu era ali pioneira ainda, não, eu ainda sou um pouco jovem, mas tem lobinho que já está para, ex-lobinho meu que já está para sair do ramo sênior, e eu fico, meu Deus, né? Enfim, é muito bom ver o movimento, assim, é maravilhoso. Tem mais aqui um comentário, né, só para finalizar. A amizade entre os jovens e os escotistas inspira na conquista de progressão dos distintivos, né? A relação interpessoal é muito importante, né? Não só dentro do escotismo, mas em todos os lugares. Quando você tem aquela pessoa que você sabe que de fato se importa, né? Que você não é mais um número, você não é mais, né, só uma estatística, digamos assim. Isso, o fator humano, assim, é primordial, fundamental.
Então, né, é isso, gente. Muito obrigada por compartilhar as experiências, né? A gente queria ter 2 horas para a gente conversar, que eu creio que a gente teria muita coisa para dizer, mas fica para depois, né? O primeiro contato é esse aqui. A gente espera que as conversas, né, que os laços realmente permaneçam, se estreitem e a gente consiga levar isso para frente. Tá bom? Jeff, você pode tirar a apresentação para... Pronto, olha, minha apresentação saiu também, mas é só... Voltou? A apresentação voltou, gente? Ou não? Ainda não, chefe. Então, deixa eu ver aqui. Ainda não, chefe. Aí eu tenho que apresentar de novo. Pronto, agora vai. Só para a gente finalizar, né? A gente tem mais a reflexão final, né? Para a gente terminar. Então, a gente diz o seguinte, também uma reflexão, né, que a chefe Ayako trouxe, que é de extrema importância o entusiasmo e o alinhamento dos adultos, né? Afinal, a gente que conduz esse processo. 90% é o jovem, mas, enfim, a gente está lá também, né? Que serão como os irmãos mais velhos, porque eles darão apoio adequado e necessário ao jovem, para que eles estabeleçam seus próprios desafios, exerçam suas escolhas com liberdade e autorreflexão. Os adultos apoiando os jovens para que se criem experiências de confiança, facilitando a criação de oportunidades e aprendizado. De certa forma, né, uma reflexão que fez ontem, mas que sintetizou de fato o que a gente acabou de ver, né, com as experiências de vocês. E isso é um dado interessante, o que significa que realmente, né, tipo, claro, não existe fórmula, não existe receita de bolo, mas o norte é esse, né? É de fato a gente entender que a gente está lá para ajudar o jovem, né? Não é para empatar o caminho deles, não é, não vai tirar o distintivo porque eu não quero, não. A gente não tem, sabe? Não é isso, não é sobre isso, né? Não é sobre isso e não está tudo bem se a ação for essa, né? Então, de fato, a gente tem que ter essa atitude dessa pessoa que vai realmente, né, guiando, vamos por aqui, por ali, né, enfim, para que eles cresçam e façam e retribuam isso depois, né, e possam ter os seus próprios jovens depois, tá bom? Então é isso, gente, o nosso muito obrigada, obrigada pela troca de experiência, obrigada pela presença, a gente espera que vocês tenham gostado, e agora a gente já chama a outra equipe, né, a equipe 7, para dar continuidade. Eu não sei se nós vamos permanecer no mesmo link ou se nós vamos trocar. Mas eu não estava vendo o chat, né? Vou ver agora. Eles têm outro link, né? Que eles enviaram lá no grupo. Oi, pessoal, dá licença. Oi? É a Vanessa, da equipe 7, que está falando. Vocês todos estão convidados. O link está lá no WhatsApp. Tá? A gente aguarda vocês lá. Obrigada, viu, Rosinha? Pronto. Um abraço. Foi tudo muito lindo essa live. Agora vamos para lá. Então, muito obrigada. Vamos continuar a conversa lá, gente. Melhor possível, sempre alerta, servir. Até daqui a 2 minutos na outra janela. Beijos. Obrigada a todos da equipe. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada pela honra de participar nessa equipe 6.